paz do Senhor Jesus. Esse é mais um momento com Deus. E nesse momento com Deus, eu gostaria de trabalhar sobre um tema que é muito temido, sabe? É muito temido e assustador para muitas pessoas. Eu quero falar sobre a morte. O que é viver a morte com Cristo e o que é viver a morte sem Cristo. Eu experimentei isso recentemente no falecimento da minha mãe. Foi no dia 2 de julho, hoje é dia 22. Hoje está completando 20 dias que eu perdi a minha mãe, a pessoa que eu mais amava nessa terra e que tanto me ensinou o caminho da fé. O que eu quero dizer se encontra no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Esse versículo falou muito no meu coração nesse período. Ele diz o seguinte: mas a aurora do justo mas o caminho do justo é como a aurora da manhã, que vai brilhando cada dia mais e mais até se tornar dia perfeito. O cristão, ele tem uma grande vantagem, que quando ele tem Cristo, ele tem ali um amparo diário. Cada dia ele vai vencendo o seu dia, o seu próprio mal, diante ali, né, dessa presença maravilhosa que é Jesus, que nos dá esse dia, um dia iluminado, um dia cheio da presença dele. E com essa presença de Cristo é mais fácil de vencer as lutas, né, as dificuldades, até se tornar dia perfeito. O dia perfeito é quando a pessoa vem até o falecimento e ela se encontra com Cristo. E quando a pessoa se encontra com Cristo, o sofrimento, ele existe, o luto, ele é necessário nesse momento, extremamente necessário, mas a gente vivencia o luto de uma forma com um refrigério tão grande espiritualmente, que eu gostaria de compartilhar com vocês como que foi aí a partida da minha mãe e esse período, né, que foi doloroso, mas ao mesmo tempo tão abraçado pelo Senhor Jesus. A minha mãe, ela tinha uma doença, essa doença se chama fibrose pulmonar, não sei se vocês conhecem. Essa doença, ela vai cicatrizando parte do pulmão, até que o pulmão, ele perde totalmente a função dele. E aí a pessoa fica sem oxigênio e vem ao falecimento. E minha mãe, ela teve 4 internações. Essas internações, elas começaram no ano passado, em outubro do ano passado. Ela já fazia o uso do oxigênio, desde 2022 ela começou a fazer o uso do oxigênio. E a partir de então, a gente começou, né, em outubro ela teve a primeira internação. Nós tivemos um sinal muito lindo de que Deus estava presente conosco. Nós tivemos uma visão espiritual de um fogo dentro de uma água. E ficava de frente para o hospital esse fogo. E nós lembramos, né, na época ali de Moisés, que Deus tinha esse fogo que guardava, né, o povo no período da noite, por causa do frio. E tinha também a nuvem que cobria ali aquelas pessoas que estavam ali caminhando no deserto, para que elas não se queimassem. Então, assim, a provisão de Deus, ela foi muito grande ali nesse período de Moisés. Depois eu vou fazer um vídeo contando sobre a história. Mas Deus deu esse sinal quando nós estávamos ali no hospital, essa primeira internação da minha mãe. Na segunda internação, foi no mês de dezembro, eu me recordo aqui, foi dia 21 de dezembro, e nós ficamos ali naquele hospital, e nesse período, foram 15 dias ali de tratamento. Minha mãe retornou para casa e, passado alguns dias, ela precisou de novamente voltar para o hospital. Nós voltamos no dia 14 de fevereiro. Nesse dia, quando ela passou pelo CTI, né, ela ficou 7 dias no CTI. Depois do CTI, ela foi para o quarto. Nós chegamos no quarto e eu estava muito triste, eu estava muito, muito depressiva. Porque eu não queria perder minha mãe. Eu acredito que ninguém quer perder ninguém, né? E assim, foi um sofrimento tão grande que eu falei assim: Senhor Jesus, eu vou tirar minha vida. Se minha mãe for embora, eu vou partir. Eu vou tomar remédio, eu não vou ficar, eu não quero ficar, eu não vou ter vida sem minha mãe.
E aí o que que acontece? Tinha uma capela próximo do apartamento que minha mãe estava internada, e eu fui lá para me fazer essas orações diárias, né? Eu ia lá todos os dias, tinha uma música de fundo muito assim, calma, me deixava muito tranquila quando eu ouvia essa música, sentia muita presença de Deus nessa capela. E em uma das minhas orações eu falei assim: Senhor Jesus, realiza um milagre. Eu quero ver o milagre do Senhor na vida da minha mãe. E logo depois eu saí. Quando eu saí, eu falei assim: não, eu vou perguntar à médica o que está acontecendo. Aí eu fui nessa médica e falei assim: ô doutora, como que tá o quadro da minha mãe? Ela pegou e falou comigo assim: Marina, o quadro da sua mãe, eu vou te mostrar aqui a tomografia dela, olha pra você ver. A sua mãe não tem pulmão mais, eu não sei explicar como que ela tá respirando.